Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Lua nos signos. A Lua como essa figura das nossas bases emocionais, daquilo como a gente estrutura o nosso campo emocional, os afetos, como a gente constrói relações seguras, né? O que é segurança afetiva para cada um de nós, como a gente lida, né? Como a gente se permite afetar, né? Ser afetado pelas situações que envolvem as pessoas que a gente ama. O Sol, ele é a nossa expressão objetiva na vida, é a nossa essência, a nossa clareza, nosso raciocínio lógico. A Lua, ela não deixa de ser uma expressão de quem a gente é também, mas é uma expressão mais subjetiva, mais do campo das reações, como a gente reage às situações no dia a dia, do que de ações premeditadas. O signo onde a gente tem a Lua, ele ajuda, inclusive, a gente compreender um pouquinho mais sobre a nossa história, que ela é sempre contada a partir do que ficou registrado, do que ficou impresso em nós a respeito daquilo que a gente foi vivendo ao longo da vida, né? A nossa memória, que é afetiva. Eu falei sobre isso no vídeo do eixo Câncer-Capricórnio. Se você não assistiu ainda, assiste, que é legal você ter consciência também dessas nuances que são tão presentes na simbologia da Lua. A gente tá falando aqui de um elemento que é responsável pela nossa base emocional, como a gente estrutura os nossos afetos e como a gente se permite afetar e ser afetado. A gente não tá falando só de relações românticas, mas também delas, que mexem tanto com as nossas emoções, óbvio, né? Mas também amizades, enfim, os amores da vida, né? Que são, pode ser familiares, pode ser... Tudo isso passa pelo aspecto da Lua. Como eu me permito nutrir emocionalmente, como eu me deixo afetar emocionalmente, é disso que a gente tá falando. E, como eu falei, o signo, ele vai compreender melhor como que isso tudo funciona na gente. Vamos começar. A Lua em Áries, então, né, é uma pessoa emocionalmente impulsiva. Impulsiva, assim, reage a tudo e a todos. Então, se é uma notícia maravilhosa, ela berra, ela grita. Se é uma coisa bonita que toca o coração dela, ela chora. Se é uma coisa que é repugnante, ela se ira. Então, as emoções, elas estão todas efervescentes o tempo todo, emocionalmente impulsivas. É uma pessoa que dificilmente consegue camuflar aquilo que ela está sentindo. Então, até se é uma pessoa que está num ambiente de trabalho e recebe uma notícia que deixa ela indignada, ela pode até conseguir controlar a boca e não responder, mas o corpo vai dar sinais, provavelmente, de que ela não gostou do que ouviu, por exemplo. Ou se é uma notícia X que deixa ela feliz, alegre, dificilmente vai conseguir disfarçar isso. São pessoas de atitudes enérgicas, reações enérgicas, né? A pessoa pode até, dependendo da casa onde tem essa lua, ou de outros pontos do mapa, ela pode até não conter a reação, mas aquilo tá efervescendo ali no campo energético dela, né? As pessoas percebem. É uma pessoa que, por ela ter essa reação intensa e enérgica, em geral, ela tá tirando conclusões também muito rápidas a respeito do comportamento das outras pessoas. E se afetam, às vezes, por coisas que, por tirarem conclusões precipitadas. Então, se chateiam porque uma pessoa, sei lá, falou tal coisa, mas acabou tirando uma conclusão muito rápida, não considerou todas as possibilidades. E aí já se chateou, provavelmente já vai dizer o que pensa, ou vai se afastar, vai se retirar. Enfim, é uma pessoa cujo campo emocional é altamente reativo e de conclusões precipitadas, porque Áries demanda essa agilidade, né? No campo da conquista, é uma pessoa que gosta de desafios, porque, né, Áries é o guerreiro do zodíaco, então pode parecer, uma pessoa que pode parecer desafiadora a princípio, vai manter essa Lua em Áries entretida ali, pelo menos a princípio. Gosta e se sente seguro afetivamente numa relação, seja de amizade, seja dentro da família ou num relacionamento amoroso, numa relação que proporcione autonomia. Então, não tem relação para uma pessoa com uma Lua em Áries em que essa pessoa não tem autonomia para tomar as próprias decisões. Claro que, porque ela escolheu estar numa relação com alguém, seja se isso envolve a outra pessoa, você tem que claramente ouvir a outra pessoa. E aí vem os atributos de Libra, que é o signo oposto a Áries, né? Eu tenho vídeos já falando sobre isso aqui. Então, pode sim tomar reações e atitudes no campo emocional um pouco egoístas, especialmente enquanto a pessoa for mais imatura. Pode ser muito autorreferente no que se trata aos afetos, né? Porque eu fiquei muito decepcionada, porque o fulano fez isso, eu fiquei muito empolgada, porque tal, mas não tá considerando, por exemplo, os afetos das outras pessoas. E além de gostar e a autonomia ser um pré-requisito para a segurança afetiva, eu acredito que gosta também de fazer as coisas do seu jeito. Então tem que ter espaço naquela relação para que as coisas sejam feitas também do jeito da pessoa que tem a Lua em Áries. Não só do jeito da pessoa que, né, da outra parte dessa relação. Seja pai, mãe, seja parceiro, parceira, amigo, amiga, enfim. A pessoa tem que ter espaço para fazer um pouco das coisas que envolvem esta dupla ou mais de uma pessoa
do jeito dela. Mas é uma pessoa que tem tendência a querer controlar e liderar tudo no âmbito dos afetos. Lua em Touro é propriamente dita a materialização dos afetos. É uma pessoa que, para se sentir segura afetiva, ela vai levar em conta a aparência da forma das coisas. Essa lua é uma lua exaltada, então em Touro, eu já conversei sobre isso com vocês quando falei sobre Touro. Nesse signo a lua se exalta, porque a lua, né, Platão até considerava isso, é a mãe da forma, é quem molda e dá forma às coisas, na visão, claro, da mitologia e também de uma forma simbólica, né? É no ventre, é nas águas, é na lua da barriga da mãe que se forma um bebê. Ele tem uma forma, ele tem uma aparência, ele tem ele não é uma coisa solta, né? Não é só uma divagação, enfim. E em Touro isso é ainda mais forte. Então, as pessoas de lua em Touro, elas têm uma tendência a querer dar forma a tudo. Meu relacionamento não tem que ser só bom, ele tem que parecer bom, inclusive aos olhos dos outros. Então é a pessoa que vai amar fazer fotos, pré-casamento, casamento, pós-casamento, pré do casamento. É a pessoa que gosta da mesa posta, lençol estendido. Ela quer ser tratada assim e ela quer tratar assim também. Né? A gente está falando do universo de Vênus, que é regente de Touro. Então tudo tem que ter uma certa forma e uma certa aparência. A relação, seja com amigas, amigos, seja com a família, ela se constrói na materialidade das coisas. Então eu me sinto segura emocionalmente na proporção em que eu vejo a aparência das coisas e esta aparência me agrada e me gera segurança. Estabilidade material é um pré-requisito para se sentir segura emocionalmente. Então a pessoa pode amar o parceiro ou a parceira, pode não estar em relação nenhuma, só tem um monte de amigos e a família. Se ela não está num momento financeiramente seguro ou estável, o campo emocional desanda. Isso vale também para quem tem a lua na casa 2, mesmo que não seja em Touro. Mas eu vou falar de lua nas casas em outro vídeo. Então, assim, a segurança afetiva de que tudo vai ficar bem no campo material influencia diretamente na estabilidade emocional. É uma lua muito fértil, então são pessoas que amam com profundidade e com gestos materiais. São pessoas que gostam de ganhar presente, gostam de presentear, gostam de fazer comidas para as pessoas que amam, né? E gostam desta aparência, do que isto representa, né? De olhar para aquela comida feita, com as pessoas em volta da mesa, e tudo isso é uma construção de segurança, de afeto, de retribuição e por aí vai. Lua em Gêmeos. Essa é uma lua que muito astrólogo vai falar que é ruim, que é mal posicionada. Eu acho que aqui a questão é a integração complicada com o elemento ar propriamente dito, né? Gêmeos é um signo muito racional, das opções, ele quer ouvir todas as opiniões, ele quer olhar para todos os prismas. Então a pessoa tende a construir segurança afetiva no desenvolvimento das certezas. Mas é muito curioso, porque essa lua também não gosta de tomar decisões. Então, ao mesmo tempo que ela quer ter certezas no campo racional, ela não quer tomar posições na vida, ela não quer, a princípio, né? É muito desgastante para essa lua ter que decidir, ter que se responsabilizar pela tomada de decisão. Tanto decidir abandonar quanto decidir ficar. É uma lua que demanda movimento. Então, por exemplo, em relações afetivas, seja com amigos, seja com um parceiro ou parceira, precisa de movimento, precisa de estímulo intelectual. Então, as pessoas por quem a pessoa de lua em Gêmeos constrói afetos, admira e tudo mais, vai estar sempre relacionado ao campo intelectual a princípio. Então, o pré-requisito para essa lua se sentir incrivelmente segura é movimento. Então vamos fazer coisas juntos, vamos ter programações juntos, vamos estudar juntos, vamos conhecer juntos, né, agendas culturais. Então para essa pessoa é meio que condição ter assuntos em comum. Tudo pode ruir ao longo do tempo, né? A parte, quando a gente fala, por exemplo, de uma relação afetiva, a parte atrativa, a parte sexual, sei lá, mas o intelecto não pode, e o que une essas duas pessoas intelectualmente não pode ruir, porque aí rui tudo. Falar das emoções, colocar as emoções, ter diálogo com as pessoas que ama, ter trocas, é também fundamental. É uma pessoa que é muito afetada pela carga das palavras que são ditas, então num ambiente familiar, entre amigos, quando essa pessoa ouve palavras duras, ela pode ser mais afetada que os demais. E se ela está escolhendo usar as palavras duras, é porque ela está, de fato, bem afetada emocionalmente a respeito daquele assunto que está ali em discussão. Lua em Câncer
né? Essa sim é a lua no seu domicílio, uma lua em casa, a própria mater, a própria mãe de todas as coisas. É uma pessoa que preza, gosta de estar com a família de origem, que tem um lugar especial no coração para as memórias que traz ao longo da vida. Pode ser uma pessoa que também idealiza muito as memórias que tem do passado. A lua em Câncer, ela transita entre a fantasia da narrativa que você está contando para você mesmo, a respeito do que você viveu na sua infância, na sua adolescência, no início da sua juventude. Ou também faz isso como uma forma de proteger as próprias emoções. Honra o passado profundamente. Também tem uma relação com o ato de se alimentar muito afetiva. Câncer na astrologia é o estômago, então o ato de se alimentar está muito relacionado com as emoções. Isso não vale só para o signo de Câncer, isso tem relação com a própria figura da lua, né? Quando a lua está no signo de Câncer, o ato de cozinhar pode ser poético, pode ser de um alívio emocional diferente. Aqui a gente já tá falando de uma lua num signo de água, então é uma pessoa altamente intuitiva, é uma pessoa altamente sensível às energias dos demais, dos ambientes, dos lugares. E pode ser uma pessoa, isso é uma coisa curiosa que a astrologia antiga considera, uma pessoa com um dom profético, né, de acessar coisas do passado e do futuro, porque o tempo é algo que está relacionado ao signo de Câncer. Só que aqui a gente está falando de um tempo não cronológico, então é como se o campo emocional não tivesse suscetível ao tempo. Então pode ser uma pessoa profundamente afetada por uma coisa do passado, quando ela lembra daquilo, ou quando ela descobre algo novo sobre aquilo, né? Algo que a pessoa não sabia na época do fato, e aí isso muda tudo para ela no dia de hoje. Então é uma lua muito sensível, muito nutridora, mas é uma pessoa muito seletiva no campo das emoções, ela não deixa as pessoas irem entrando no campo dela, assim, à torta e à direito. Mesmo a própria família pode ser uma pessoa que às vezes na menor escorregada de alguém que ela ama, ela saca aquela pessoa, né, como um caranguejo, ela simplesmente anda de ladinho e se recolhe e vazare. Não interage, não dá espaço mais para essas pessoas agirem. Ela não vai se permitir sofrer de novo. Ela não vai se colocar nesse lugar de sensibilidade uma segunda vez. Lua em Leão, aqui a gente está falando pela segunda vez de uma lua num signo de fogo. Mas essa aqui é uma lua já bem diferente do signo de Câncer. Ela já não é tão explosiva, ou bem diferente do signo de Áries. Ela já não é tão explosiva, tão reativa, instintiva, né? Aqui a gente tem mais uma vontade de estar presente, atrair e manter todos ao seu redor. A lua em Leão, eles são de uma vontade ferrenha, é um signo regido pelo Sol, que quer estar à frente, que quer controlar, que quer dar a voz de comando, se impõe com certa facilidade, especialmente quando algo afeta as emoções dessa pessoa, claro, né, porque você está ativando essa lua em Leão. São pessoas atuantes nos meios sociais em que as pessoas que elas amam estão presentes. É a pessoa que está sempre ou no grupo de WhatsApp da família, ou presencialmente com a família. É a pessoa que está sempre atuante. O que meus amigos estão fazendo? Onde é que o fulano tá? Até porque, né, não só porque amam a presença e amam estar juntos, mas porque para ter o controle a respeito do que essas pessoas estão fazendo, a pessoa precisa estar presente, né? Então até para que você consiga manter esse controle de todas as narrativas e discursos e do que está acontecendo, você quer estar presente, você quer estar sob o controle das coisas. São influenciadores naturais, então são pessoas de discursos firmes, contundentes, inspiradores, né? Pessoas altamente inspiradoras e que não passam desapercebidas pelos outros também. Isso é uma qualidade de Leão, né? Seja como boa referência do que fazer, seja como uma referência do que não fazer. Agir precipitadamente pode acontecer, mas é um pouco menos do que em Áries. Gostam de serem amados e admirados. Aqui, o pré-requisito é ter admiração pelas pessoas que ama. Então, assim, não aceita menos do que algo maravilhoso. Isso tem sua luz e sua sombra, porque, óbvio, na sombra pode ser uma certa soberba, julgamentos precipitados a respeito das pessoas e tudo mais. A lua em Virgem é uma lua que está sempre muito atenta aos detalhes. A segurança afetiva, ela vem sim de uma rotina bem estruturada. Mais do que nunca aqui, uma criança com lua em Virgem, ela demanda rotina. A repetição das coisas traz uma tranquilidade, uma paz de espírito. Eu posso falar por experiência própria. Apesar, né, aí claro, a depender de outras posições do mapa, apesar de gostarem de uma aventura, gostarem da novidade, por exemplo, dos novos relacionamentos, de visitar lugares e disso e de aquilo, isso gera uma instabilidade emocional, porque a lua, ela se nutre e se estabiliza, né, estabiliza os afetos, é na repetição, é naquilo que já é conhecido, naquilo que já é rotineiro e comum. Então, a lua, por exemplo, por ter essa relação com a alimentação, né,
É uma pessoa que gosta de pedir os mesmos pratos, de comer as mesmas coisas. Eu já me desloquei até esse lugar, então eu quero comer aquilo que eu já sei que eu vou gostar. É uma pessoa que vai ousar muito pouco nesses assuntos. Eu tava até me lembrando disso, que eu tenho, por exemplo, as minhas sorveterias preferidas, 2 ou 3 sabores que eu vou comer. E eu nem quero provar os outros, porque eu já estou satisfeita com esses 3. É uma pessoa que quer muito se aprimorar para ser melhor para o outro e gostaria que a pessoa se aprimorasse também. Para aprimorar a relação como um todo, que a relação crescesse, que a relação se tornasse cada vez mais eficiente, vamos dizer assim, né? Percebe nos detalhes que o parceiro tem cuidado mais, feito mais coisas por ela. A linguagem dos afetos vai passar em algum nível pelos atos de serviço. Então, servir é o verbo mais importante de Virgem, é a forma que Virgem funciona simbolicamente no mundo. Então, eu amo e faço o que eu posso para servir a quem eu amo. E quando quem eu amo não precisa de mais nada que eu possa oferecer, é desconfortável, né? Uma pessoa que já tem tudo, que eu não tenho muito a oferecer para ela, pode gerar uma insegurança afetiva. Seja amigo, seja parente, seja parceiro ou parceira de relacionamento. Então, a forma com que eu digo eu te amo envolve muito mais o que eu tenho a oferecer de cuidados, nos detalhes, na rotina do dia a dia. E é assim que essa lua também espera ser cuidada, nutrida, né? Resolva coisas pra mim, faça coisas por mim. Lua em Libra, que a gente tá falando de uma lua de novo no elemento ar, mas o signo de Libra é um signo regido por Vênus. É um signo que fala do outro. Essa é uma lua que busca constantemente harmonizar e conciliar as relações. É uma lua, se a lua em Áries preza por autonomia, essa daqui pode sofrer um pouco com o oposto. Ela pode lutar muito pouco pela própria autonomia, por fazer valer a sua vontade. Pode ser uma lua que se anula demais pelas pessoas. A pessoa pode ter fases na vida em que ela se anulou demais pelos que ela amava, deixou de fazer coisas que eram importantes para ela, para satisfazer emocionalmente as pessoas ao redor, ou que não estava pronta para se posicionar diante das pessoas que ela ama e fazer valer sua vontade, porque já sabia como aquelas pessoas iam reagir a respeito de N decisões, né? Tipo, quero ir estudar longe, quero fazer tal faculdade, quero mudar de profissão. Eu já sei que meus pais ou os meus amigos vão achar um absurdo essa minha atitude. E essa pessoa sofre com o quanto os outros se afetam pelas decisões dela. Então, é uma lua complicada nesse sentido. A harmonização, a paz, né, a suposta paz, ela é importante para a segurança afetiva. O problema é que, ao longo dos anos, essa falsa paz começa a gerar guerras do lado de dentro, né? A sombra de Libra é Áries. E aí chega uma hora em que você tem que se posicionar e as pessoas vão ter que se deixar afetar pela sua decisão e vão ter que lidar com isso. É uma pessoa de muito, assim, que intuitivamente tem muito senso estético e harmônico para as coisas. Consegue harmonizar e equilibrar objetos, decoração, tudo. A arte tem um quê muito forte na pessoa que tem lua em Libra, né? A pessoa, ela é artística, vamos dizer assim, por natureza. Isso vale para quem tem o sol também, mas a lua é ainda mais. Então é uma pessoa que gosta de colocar um gesto de afeto em tudo que faz. Então no trabalho, o PowerPoint que a pessoa faz é um pouco mais bonito e harmônico do que o que as outras pessoas fazem. A mesa da pessoa, ainda mais se a pessoa tem a lua, por exemplo, em uma das casas de trabalho, aí vai impactar ainda mais a vestimenta, a forma como se comporta, né? Eu mesmo tenho ascendente em Libra. Então todas as questões da harmonia, da aparência, da beleza, são relevantes pra mim também. Lua em Escorpião, pá! São os bruxinhos e bruxinhas aí do zodíaco, né? A lua num signo de intensidade, como é Escorpião, mas que não deixa de ser um signo de água. Pessoas altamente intuitivas. Altamente intuitivas. Então, sempre com o pezinho do lado de lá, né? Na espiritualidade. Então, elas captam nuances, intenções, aquilo que tá do lado oculto ainda, né, que é o lado escorpiano, aquilo que ainda não se vê, que não se foi dito, mas que já está ali. Essa lua tá que nem um radarzinho captando tudo. São pessoas que emocionalmente estão sempre envolvidas em grandes transformações. E isso às vezes é penoso para a lua, né? Porque a lua quer se sentir segura. É complicado. É uma posição que na astrologia tradicional a gente chama de queda, né? Se a lua tá exaltada em Touro, Escorpião é o signo oposto, então ela tá em queda, é desconfortável, porque essa lua demanda transformação, intensidade nos processos que vive. Se vive um luto, essa pessoa definha 2, 3, 4 dias, meses, pelo tempo que for, mas o dia também que ela levantar da cama e falar hoje eu preciso voltar a viver, ela vai voltar a viver. Então emocionalmente são pessoas que vivem de forma intensa, então tá apaixonado. É uma pessoa que consegue ocultar muito bem as emoções, porque é um signo de mistérios, então ela é mais
manipulativa com relação ao que sente e diz o que sente e o que pensa só para quem lhe convém e quando lhe convém. Então é uma pessoa que atua de forma sistemática, divide da forma como achar melhor, só o que achar melhor, então tem muito mistério em torno do que realmente essa pessoa sente, é muito intensa nas emoções, então se tá com raiva, tá com ódio, se tá apaixonado, tá assim, cego de paixão, pode não estar demonstrando, mas por dentro tá sentindo tudo isso, né, essa intensidade. E pessoas que têm muitos sonhos, o campo do inconsciente é muito vasto e farto, muito fértil. E sim, muitas vezes essa pessoa vai ser conduzida para locais de transformação, para olhar para as próprias sombras. Não é uma posição fácil. Aí a gente tem a lua em Sagitário, né? Que é outro mundo. Já nada a ver com Escorpião. Beleza. É uma pessoa que pode sim ser um pouco dogmática, um pouco resistente a opiniões dos outros, mas é ao mesmo tempo expansivo no que sente, quer falar o que sente, quer dividir, que tem um otimismo nato para a vida, que tem esperança, enfim. É uma pessoa que tem demais a quebrar a cara, assim, por ter sido sincerona demais ou ter achado uma coisa que não era, né? Então, quando jovem é a pessoa que vai falar, nossa, eu vou ali dar em cima daquela gatinha e, cara, vai dar tudo certo, e aí toma um pedala Robinho e volta para casa não sabendo nem o caminho, né? Fala, nossa, então tem essa... É um pouco impulsivo também, mas baseado num certo otimismo, que é muito de Sagitário. A condição para manter a segurança afetiva é a liberdade. A casa dessa pessoa, porque Lua tá ligada com a casa, né? É o mundo. É ter sempre metas, é querer expandir a visão dela. Então, a segurança, ela tá construída nessa fé de que existe algo além, de que existe algo mais para ser feito, para ser conquistado, para ser vivido, para ser experimentado. O conhecimento, né, você ter conhecimento, isso vale para Gêmeos também. É algo que traz segurança afetiva. Então, à medida que eu estudo um assunto a respeito daquilo, eu ganho uma certa segurança afetiva, ao menos quando eu esteja sendo afetada a respeito daquele assunto. Então, o conhecimento, ele colabora para se manter seguro afetivamente também. E como a Lua trata do passado, é uma pessoa, e Sagitário é um signo de mestres, né? É uma pessoa que o passado é um grande mestre, né? Ou a própria mãe, que é uma figura relacionada à Lua. E aí a gente tem a Lua em Capricórnio, que é uma lua que está no signo oposto ao seu domicílio, então é uma lua que a gente chama de exilada. É uma pessoa que expressa suas emoções e se afeta ou se deixa afetar de forma muito moderada, então é uma lua muito mais pragmática do que as outras. Isso vale para Virgem também. Ela se afeta num primeiro momento, mas à medida em que ela vai pensando e refletindo sobre aquilo, ela vai diluindo esses afetos, falando, mas também não é tudo isso, vai. Mais uma vez, isso vale para Virgem e eu falei em Touro também. A segurança material é algo que é pré-requisito para essa pessoa. Então, a pessoa ter uma segurança de que nada vai faltar, porque Capricórnio é um signo que gira muito em torno da ideia de escassez na sua sombra. Então, ter a certeza de que nada vai lhe faltar, que não vai faltar o afeto daquela pessoa, que não vai faltar a estrutura que aquela pessoa é para você, é condição para se manter seguro emocionalmente. É muito prático ao lidar com as relações. Isso vale pra Virgem também. Você tá falando aí, mas na prática, o que eu posso fazer pra te ajudar? Na prática, o que eu tenho a ver com isso? Você quer... É o tipo da pessoa que quando um amigo muito dramático chega, você fala, peraí, só um minuto, antes de mais nada, deixa eu só me situar aqui. Tu quer só desabafar ou tu quer realmente ajuda? Porque aí eu decido aqui o que tem que ser feito. E aí a pessoa fala, não, eu só quero desabafar. Aí ela escuta, porque ama aquela pessoa, então se coloca a serviço. Mas é pragmática, né? É prática no que se trata das relações, né? O amor, ele é prático, ele tem que ser vivido nas ações. Ele não pode ser filosófico, ele não pode ser idealizado, fantasiado só, e aí na prática tu caga pra aquelas pessoas, entendeu? Não dá, não é assim que funciona para os signos de terra. Mais especialmente para Virgem e Capricórnio do que para Touro. Também é uma pessoa que, quando ama, prefere agir muito mais do que falar. É uma pessoa de poucas palavras no que se trata dos afetos. Ai, eu te amo, eu amo vocês. Vai dizer algumas vezes, mas vai preferir agir, estar perto, ser amparo, apoio, estrutura. Né? Vai optar muitas vezes por falar quando ela não tem opção mais de ser, de demonstrar o amor das outras formas. São pessoas também que, mesmo muito distantes, porque Capricórnio às vezes tem esse distanciamento, se mantêm muito seguras em si mesmas e nas situações que enfrentam. Constroem segurança afetiva
com o trabalho árduo e ao longo do tempo, né? São pessoas que à medida em que amadurecem vão se tornando mais seguras emocionalmente. E o trabalho é um ponto de segurança afetiva. O próprio trabalho, a própria carreira, né? Então, não ter uma carreira, não ter um trabalho gera alguma instabilidade emocional. Em geral, são pessoas que lidam melhor com pressões do que outras pessoas, justamente porque elas são pragmáticas no que se deixam afetar e tudo mais. Lua em Aquário. Essa é uma lua diferentona. O grande ponto de segurança afetiva para Aquário é viver em comunidade. A segurança afetiva dessa pessoa está baseada em construir relações, deseja construir relações com os seus iguais. E isso nem sempre vai significar a família de origem. Aquário é um signo fora dos padrões. Aqui a gente está falando de uma pessoa que provavelmente vai ancorar a sua segurança afetiva naqueles que têm os mesmos ideais que ele. E isso muito provavelmente não vai ser a família. Os ideais que essa pessoa nutre provavelmente vão estar nos grupos de amigos com quem ele constrói elos eternos, né? Os amigos tendem a ser essa família. E isso não tem nada a ver com a forma com que a família se comporta. Tem a ver com a percepção dele a respeito de onde eu devo ancorar a minha estrutura emocional. E essas pessoas tendem a ancorar naqueles que pensam exatamente como ele. E os nossos pais são de outras gerações, então a tendência é que não seja a família de origem. E por isso, inclusive, pode ser uma pessoa que negligencia, inclusive, as relações com a família de origem. Aquário é um signo do futuro e a família fala do seu passado, fala de onde você veio. Então não quer muito ficar lá naquele lugar. Então pode ser uma pessoa que negligencia, inclusive, a relação com os antepassados. E Lua em Peixes. Essa também é uma lua muito profunda, muito sensível, mais uma vez um signo de água. São grandes sonhadores, podem ser grandes idealizadores de relações, né? E aí o perigo de você idealizar muito como um amigo deveria ser, como um pai deveria ser, uma mãe, um irmão, um filho, um parceiro ou parceira de relação romântica, é que concretizar isso no mundo real fica complicado. Uma hora todas essas pessoas vão te decepcionar em algum momento, né? E aí às vezes se você idealiza muito até amizades, você perde a oportunidade de construir amizades com pessoas bacanas, mas que a princípio não correspondem àquele ideal que você fantasiou. São pessoas de muita sensibilidade, que têm uma capacidade de compreender a compaixão, a misericórdia e o amor universal. Pouquíssimas outras pessoas vão alcançar, né? A Lua em Peixes, ela coloca o amor divino a serviço de tudo e de todos. E isso é uma coisa que as outras luas raramente vão conseguir acompanhar ou compreender. Elas podem só entender o que a pessoa está descrevendo, mas não experimentar assim com tanta clareza, né? São esponjinhas emocionais, são esponjinhas energéticas, então quando elas estão em ambientes, elas meio que sugam para si as energias, se afetam profundamente por coisas que não são delas, e aí mais uma vez vem o perigo de você sofrer demasiadamente por coisas que você não pode mudar, que você não pode atuar, e aí você se paralisa e se consome por coisas que não vão mudar, não tem resultado nenhum, não vale a pena. Quando eu pego pessoas com Lua em Peixes, que eu faço mapa, eu faço sempre analogia com aquele discurso do comissário no voo, né? Você veste primeiro a máscara em você para depois vestir nas outras pessoas, senão você desmaia e nem você e nem o outro vão vestir a máscara. Então, até para ajudar outras pessoas, para atuar de forma prática nessa compaixão que tanto verte do coração das pessoas de Lua em Peixes, você precisa cuidar de você mesmo primeiro, você precisa se priorizar. Precisam ganhar essa dimensão de que absorvem as energias ao redor, os problemas das pessoas ao redor, o que está grudado aí no campo energético das pessoas com quem você cruza, para criar rotinas de limpeza mesmo, energética, depuração mental, para poder não se deixar consumir e afetar tanto, né? Aqui é uma lua que é realmente como uma esponja, ela absorve demais, né? E isso, na maioria das vezes, não vai ser tão bom. E o campo espiritual, a dimensão imaterial das coisas estão sempre afetando, né? Essa é a conclusão, na verdade. É a mais sensível e mais divina, vamos colocar assim, das luas, em que coloca o amor universal muitas vezes à frente de todos os outros. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês descubram um pouco mais a respeito de vocês mesmos, pensando sobre o signo em que a sua lua está. Até mais!